Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma nova Copa do Mundo aqui no nosso canal. E dessa vez a gente vai elencar os lutadores da era PG. A era que praticamente a grande maioria dos fãs de luta livre aqui no Brasil começou a assistir. E nós vamos descobrir quem foi o maior lutador dessa era. Então se você quiser saber quem foi o melhor e o maior lutador da PG era, na minha opinião, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com as minhas opiniões. E além disso, não deixe de fazer todas as outras coisas para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos do comecinho até o finalzinho, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo de luta livre, dessa vez com os lutadores da PGA. Vamos começar aqui com The Great Khali versus Randy Orton. Bom, meio duvidoso, né? Poxa vida, Great Khali, grande lutador, ex-campeão mundial. Tendo dito isso, Randy Orton, né, gente? Segue o jogo. Beth Phoenix versus Leila. Nossa, estamos misturando mulheres também. Tá, entre Beth Phoenix e a Leila, eu fico com a Beth Phoenix. Maryse e Gayle Kim. Cara, a Gayle Kim era uma excelente lutadora, tá? Mas ela teve períodos muito ruins, ela chegou a ser jobber na WWE. A Maryse foi 3 vezes campeã das divas, então a Maryse. Donald Trump e Ric Flair. Ah, acho que eu vou votar no presidente, vou votar no presidente. Não, Ric Flair. Os caras votam um pessoal tão esquisito nesses rankings. Baron Corbin e Paul London. Cara, Baron Corbin não é da era PG, né, cara? Ele entrou depois na WWE. O Paul London é, eu vou botar o Paul London. Kalisto e The Hurricane. Nossa, eles estão misturando um pessoal muito esquisito nessa lista. O The Hurricane, ele. Cara, se ele aparecer, ele apareceu de surpresa nessa era PG. Já o Kalisto não. O Kalisto foi dessa era aí. Vou botar ele. Drew McIntyre e Tyson Kidd. Tyson Kidd chegou a ser campeão de duplas, mas o Drew McIntyre na era PG, ele foi assim, era o escolhido do Vince McMahon, foi campeão intercontinental. Depois entrou pra Three-Man Band, mas pelo menos nessa época ele era melhor. Xavier Woods e Eric Rowan. Cara, o Eric Rowan era da Wyatt Family. Wyatt Family entrou já na era reality, eu acho. A não ser que eles estão considerando a era PG até 2014, aí tudo bem. Aí pega o iniciozinho dos da Wyatt Family. Eu vou botar o Xavier Woods porque já, o New Day já rolava nessa época. Cody Rhodes e Chad Gaspar. Chad Gaspar, ele era daquela dupla Crime Time. Já o Cody Rhodes, ele tava começando nessa época, né? Ele ainda tava lá naquela fase Dash em Cody Rhodes, Undash em Cody Rhodes. Eu vou botar o Cody. Mas ele não vai muito longe, não. Goldust e Kalen Croft. Kalen Croft, nem lembro quem era. O Goldust, ele fazia... De vez em quando ele voltava, ele tinha dado uma passada na TNA e tal. Ed e Eva Marie. Acho que eu vou botar na Iva. Vou botar na Iva. Ah, pelo amor de Deus, né? Rankingzinho estúpido. R-Truth e Kofi Kingston. Então, o R-Truth teve uma boa corrida nessa época. Chegou a ser main eventer. Chegou a rivalizar com o Cena. O Kofi Kingston, cara, foi múltiplas vezes campeão intercontinental e campeão de duplas com o New Day. Eu vou botar o Kofi. Mas assim, com dor no coração, porque o R-Truth ele representou bem essa época, tá? Alexa Bliss e Drake Younger. Não tem nem ideia de quem seja Drake Younger. Deve ser alguém lá da FCW. MVP e Robin McAllister. Nossa, pegaram um cara dos Highlanders. Pior que eu gostava dessa dupla, o Robbie e o Rory. Ah, mas o MVP foi campeão dos Estados Unidos, foi muito mais lendário nessa época. MVP. Melina e Jacob Novak. Deve ser também da FCW, Melina. Vicky Guerreiro e Chuck Palumbo. Cara, o Chuck Palumbo, ele era muito promissor. Mas ele, nessa época, ele só teve essa persona de biker aqui horrenda. A Vicky, pelo menos, foi uma general manager decente. Mas não era lutadora. Ele tem ranking de esdrúxulo. Bam Neely. Cara, esse cara apareceu, acho que deve ter aparecido por uns 3 meses na WWE. No main roster. Eu acho que esse cara, nem lembro com quem que ele era associado. O Eden English, ele pelo menos ele fez aquela dupla com o Simon Gotch. E aí depois ele foi o cara que fazia a introdução do Rusev. Então vamos botar o Eden English. Kane e Eli Cottonwood. Esse cara aqui participou da NXT. Ou foi do Tough Enough. Foi um dos dois. Eu acho que foi da NXT do The Miz, se não me engano. Mas não tem nem o que discutir. Kane. Ryback e Ezekiel Jackson. O último campeão da WWECW. Uma grande aposta da WWE que nunca vingou. Contra o Ryback que chegou a fazer alguma coisa. Chegou a rivalizar com o Cena. Então vamos botar o Ryback.
Mark Henry, David Otunga. David Otunga, conhecido por ser advogado, né? Acho que não sei se era formado em Harvard e tal. Chegou a ter. Ele era do Nexus original, aí depois ele saiu. Tentaram fazer uma persona de Dr. David Otunga, não deu certo. Chegou a ser comentarista da WWE, mas não chegou ao nível do Mark Henry, que foi campeão mundial. Mark Henry, Hall of Fame. Caval e Mr. McMahon. Pô, cara, é lutador, né, meu irmão? Caval, ele foi vencedor do NXT, que foi depois do NXT do Nexus, se eu tô bem lembrado. Mr. McMahon, nessa época, ele já quase não aparecia, já era mais a autoridade. Mas eu vou botar o Mr. McMahon e vai perder depois. E não é lutador, pô, mas... Alberto Del Rio, Colin Delaney. Caraca, maluco, esse Colin Delaney, cara. Esse cara é aquele lutador que não tinha uma perna. Ele não tinha uma perna. Alberto Del Rio, múltiplas vezes campeão mundial. O Maga e Primo Colon, o Maga, né? Tem discussão. Campeão intercontinental. Vladimir Kozlov e David Hasselmeet. Nós estamos na fase dos jobbers aqui, né? O Kozlov, ele era pra ter sido muito empurrado, tá? A WWE tinha muitos planos pro Kozlov. Chegou a rivalizar com o Undertaker. Acho que ganhou limpo do Undertaker ou do Triple H, alguma coisa assim. O David Hasselmeet chegou a ser campeão de dupla junto com o Tyson Kidd. Cara, eu vou botar o David Hasselmeet. Pelo menos ele foi campeão de duplas. Luke Gallows e Brodus Clay. Cara, Luke Gallows, campeão de duplas contra o Brodus Clay, que foi uma piada. The Miz e Curtis Axel. Eu gostava do Curtis Axel, achei muito mal aproveitado ele, mas o The Miz foi campeão mundial nessa era, fez main event de WrestleMania, The Miz. Ted DiBiase Jr. e Dean Ambrose, o Dean Ambrose estava no começo da carreira, né? Ele chegou com The Shield em 2014. A gente tem que considerar isso. Mas o Ted DiBiase Jr. ele participou do Legacy, chegou a ser campeão de duplas, mas não teve esse impacto todo. Eu vou botar o iniciozinho do Dean Ambrose. Foi campeão dos Estados Unidos e tal. Bret Hart e Dillian Hall. Cara, Bret Hart da PG na verdade, era uma casca, né? Chegou a fazer uma luta com Vince McMahon. Já a Dillian Hall, ela aparecia de vez em quando no cenário das divas e ganhou um campeonato das divas que durou 5 minutos. Só servia pra cantar horrores e pra ter uma angle que ela tinha um troço na bochecha. Vou botar o Bret, cara. A casca do Bret é melhor do que o Dillian Hall. JBL e Big Show. Na era PG, o JBL tava no final da carreira. O Big Show ainda teve um pouco de carreira. O JBL chegou a ser campeão intercontinental. O Big Show, eu não lembro se ele chegou a ser campeão mundial nessa época. Eu acho que foi sim. Ele perdeu o título pro Daniel Bryan na primeira vez. Quando o Daniel Bryan foi campeão usando o Money in the Bank. Big Show. Justin Gabriel e Evan Bourne. Cara, esse aqui é um duelo interessante da era PG, tá? Justin Gabriel saiu do Nexus, né? Ele era do Nexus original. Já o Evan Bourne, ele chegou com um hype absurdo. Por ser um dos primeiros mega high flyers da companhia. O Justin era muito bom, mas o Evan era melhor. O Justin, acho que ele chegou a ter alguns títulos. Não sei se ele chegou a ter um título de duplas e tal. O Evan Bourne, acho que nunca ganhou nada na companhia. Cara, eu acho o Justin Gabriel mais representante da PGera. Daniel Bryan e Ricky Ortiz. Daniel Bryan, tem nem que pensar. Sherry, cara, essa aqui era a manager daquela dupla de pessoal que era da década de 60, né? O Dulce e o Domino. Ela era a manager deles. O Joey Mercury, nessa época, ele ainda chegou a lutar no M&M, né? Eu não lembro se ele já tinha quebrado a cabeça, já tinha saído e tinha virado só o membro da autoridade. Vou botar o Joey Mercury. Jimmy Uso e Brock Lesnar. Brock Lesnar. Tem que pensar. Charlotte Flair e Ricky Steamboat. Tá, usaram a foto errada, né? Aqui usaram a foto do pai, né? Que não é o Rick. Que não, eles estão falando do Rick, é verdade. O Ricky Steamboat, ele chegou a fazer uma luta 3 contra 1, acho que contra o Randy Orton, né? Quando a fase Legend Killer. E aí descobriram que o Rick ainda sabia lutar. E no Monday Night Raw seguinte ele chegou a lutar. Tendo dito isso, o Charlotte... Pô, mas Charlotte Flair era da NXT, né? Tá, mas na NXT ainda ela era muito boa. Ela subiu em 2015, já não era PG, né? The Rock e Alicia Fox, cara, o The Rock, 2 main events, né, da WrestleMania. Eugene e Paul Burchill, putz. Pior que a fase do Paul Burchill, que eles davam a entender que ele pegava a irmã, né? Cara, muito bizarro, a WWE, muito bizarro. Vou botar o Eugene. Representava melhor a comédia da época. Jinder Mahal e Hardcore Holly. Então, o Jinder Mahal nessa época, ele ainda não era campeão mundial. Ele foi campeão mundial em 2017. O Hardcore Holly, ele teve... Eu acho que ele teve uma participação melhor nessa época. Mas o Jinder Mahal era divertido na Three Man Band. Vou botar o Jinder.
Don't hinder the Jinder. Sin Cara e Sheamus. Foi campeão mundial. Sin Cara era ridículo. Heath Slater e Jerry Lawler. Cara, o Jerry Lawler não era lutador, né? Ainda fez a pior luta da história da WWE naquela luta contra o Michael Cole na WrestleMania. Heath Slater. I Got Kids. Batista e Couto Cabana. Couto Cabana lutou uns 3 meses na WWE CW, né? Batista. Campeão mundial. Zack Ryder e Elijah Burke. Zack Ryder. Elijah Burke era da WWE CW também. Caraca, botaram o El Torito, meu irmão. Cara, o pessoal vai ficar muito nostálgico com esse vídeo. Victor, The Ascension. Tava na NXT também. Bayley Mojo Rawley. Então, o Mojo Rawley ele chegou a surgir, acho que no finalzinho da PG Era ali, 2014 e tal. A Bayley tava na NXT ainda, mas ela já tava há algum tempo lá e ela tava muito bem lá, Bayley. Enzo Amore e Abraham Washington. Enzo Amore, nem lembro quem é Abraham Washington. Devia ser da FCW também. Finlay e William Regal. Pelo menos o Finlay lutou, o William Regal lutou pouco. Depois ele foi ser General Manager da NXT. Vou botar o Finlay. John Morrison e Caitlyn. Caitlyn foi campeã das divas, mas o John Morrison teve mais impacto. John Morrison. Fez dupla com The Miz, foi campeão intercontinental também. Rob Van Dam versus D. Brian Kendrick. Cara, o Rob Van Dam na PG era participação especial. Já o Brian Kendrick, ele participava o tempo todo, chegou a fazer dupla com Paul London, depois ele teve uma carreira de simples, teve aquela luta que eles tinham que... Durante a luta eles podiam se tornar campeões mundiais, e aí nessa luta o The Brian Kendrick foi campeão mundial, mas a WWE não reconhece, né? Porque foi no meio de uma luta e só seria campeão quem estivesse campeão mundial no final da luta, era uma luta com tempo corrido de 30 minutos, né? De Brian Kendrick. Nick Bella e Adam Rose. Bom, Nick Bella, né? Eu posso ser até hater da Nick Bella, mas Adam Rose era jobber no main roster. Cesaro e Carlito. Cara, o Carlito, ele foi campeão dos Estados Unidos na estreia dele na era anterior, na Ruthless Aggression, 2002 a 2008. O Cesaro teve uma carreira melhor, ele fez dupla com o Sheamus, foi várias vezes campeão de dupla, Cesaro. Zeb Coulter e Rosa Mendes, a Rosa Mendes pelo menos foi lutadora, Rosa Mendes. Michael Tarver e Chris Masters. O Chris Masters, ele estava na segunda corrida dele na WWE. Michael Tarver mal apareceu. Acho que ele participou de um NXT e ficou por isso mesmo. E Mr. Kennedy Fandango. O Fandango até foi divertido com as dancinhas dele e tudo mais, mas o Mr. Kennedy chegou a ter mais impacto, chegou a quase ser main eventer. Foi, assim, claramente ele foi esculhambado pelo Randy Orton e pelo John Cena. Agora vamos para a segunda fase, né? Round 128. Luke Gallows e Lance Cage. Luke Gallows. Funaki e Dusty Rhodes. Pô, Dusty Rhodes era booker, né, cara? Não era lutador. Vou considerar isso. Funaki. Só porque ele não era lutador. MVP Mark Henry. Mark Henry foi campeão mundial. Zack Ryder e Sasha Banks. Sasha tava na NXT ainda, mas ela foi um baluarte da NXT. Fez lutaças na NXT. O Zack Ryder, ele teve algumas boas fases, mas a maior parte ele foi jobber. Vou botar Sasha Banks. Kane Neville. Neville. O homem que a gravidade esqueceu. Contra o Kane. Kane foi campeão mundial. Kane. Mas eu gostava do Neville. Daniel Bryan e D'Lo Brown. Daniel Bryan, pelo amor de Deus. Eu nem lembrava que o D'Lo Brown tinha lutado nessa fase. Ele teve um retorno mesmo. Manu e Roman Reigns. Cara, vocês se lembram desse cara aqui? Esse cara é samoano também é da Bloodline, tá? O Manu, ele chegou a estar no New Nexus do CM Punk. Mas não prestou. Já o Roman Reigns, ele tava no comecinho da carreira, ele subiu no finalzinho da PG Era com o The Shield, né? Então, o Roman Reigns, mesmo nessa fase que ele ainda não era campeão mundial, o Roman Reigns. Kenny Dykstra e D. Brian Kendrick, apesar do Spirit Squad ser muito legal, o Kenny Dykstra teve alguns tipos de títulos de duplas e tal. Eu gosto mais do D. Brian Kendrick, eu acho que ele acabou tendo uma carreira um pouquinho melhor na WWE. Vou botar o D. Brian Kendrick. Mr. Kennedy, Bo Dallas. Não dá, né, Bo? Você tava na NXT, o Mr. Kennedy era main eventer. Chegou a lutar com os caras, Mr. Kennedy. Drew McIntyre de Vicky Guerreiro, Drew porque a Vicky não era lutadora. Sin Cara, o único, né, que era o Sin Cara falso, o Sin Cara 2, contra Briley Pierce, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. O segundo Sin Cara. Épico contra Buddy Murphy.
O Buddy Murphy, ele fez parte ali do time ele fez dupla com o Zack Ryder, né? Ele era da equipe do Edge, né? Eu vou botar. Pô, o Épico acho que foi campeão de dupla, né? Eu não lembro se o pessoal do Edge foi campeão de duplas. Deve ter sido. Eles foram associados ao Edge, né? O Épico. Ele foi associado ao Carlito. Só por causa disso eu vou botar o Buddy Murphy. Luke Cannon e Jinder Mahal. Luke Cannon era Jobber. Acho que ele era da NXT também. Depois não subiu. Victor e Batista. Campeão mundial. Mason Ryan e Alex Riley. Cara, dois nomes interessantes aqui. Mason Ryan subiu pro New Nexus quando o pessoal acha que o Batista tinha saído e botaram ele lá porque achavam que ele era muito parecido com o Batista. Já o Alex Riley, ele era companheiro do The Miz, depois se voltou contra o The Miz, era pra ter feito uma feud com o John Cena, mas foi enterrado. Só porque o Alex Riley ele fez uma feud com o John Cena, eu vou botar ele. O Mason Ryan hoje, um detalhe interessante, ele está no Cirque du Soleil. Ele faz parte de um show aí itinerante do Cirque du Soleil. Alex Riley. Eve Torres e David Hyde Smith, aí eu vou botar a Eve Torres, que ela foi acho que 2 ou 3 vezes campeã das divas. Mike Knox e Paul London, pô. Mike Knox ele era da WWCW, não fez muita coisa lá. Paul London, junto com D. Brian Kendrick, teve uma bela dupla. Paul London. Dean Ambrose e Bret Hart, aí desculpa, Bret, a sua casca não bate no Dean Ambrose da The Shield. Dean Ambrose. Connor e Goldust. Connor do The Ascension, Goldust no final da carreira. Mas o The Ascension, ele tava na NXT, mandou bem pra caramba lá. Quando subiu, não prestou. Já o Goldust chegou a fazer umas fields interessantes com o Cody Rhodes, depois fez dupla com ele quando ele virou Stardust. Vou botar o Goldust. Kofi Kingston e Paige. Ai. Cara, a gente tá considerando Paige era. Paige era ela era da NXT, foi uma das revolucionárias do cenário das divas. Mas o Kofi, eu acho que ele teve mais impacto. Kofi Kingston. Tanto como lutador de simples, quanto outro lutador também de duplas. Rich Steamboat e CJ Parker. Não sei nem quem. O Rich Steamboat ficou na NXT. CJ Parker nem sei quem é. Só porque eu conheço o Rich, eu vou botar o Rich. Mas ele vai cair na próxima. Joey Mercury e Angelo Dawkins. Nossa, o Angelo Dawkins ele tava na NXT nessa época. Ele ainda não tá. É época pré-Street Profits. Vou botar o Joey Mercury. Seth Rollins e Jey Uso. Seth Rollins já ele veio com The Shield. O Jey Usos veio com os The Usos, que começaram a crescer um pouco tempo depois. Mas eu vou botar o Seth Rollins porque ele já demonstrava talento. Dolph Ziggler e Becky Lynch. Becky Lynch estava na NXT nessa época, ela subiu em 2015. O Dolph Ziggler estava no main roster e foi campeão mundial. Dolph Ziggler. Jackson Andrews e Matt Hardy. Bom, não sei quem é o Jackson Andrews, então Matt Hardy. Deve ter sido da FCW. Jack Swagger e Alexa Bliss. O Jack Swagger ele não foi campeão mundial nessa época, mas a Alexa Bliss na PG ela era manager. Tá? Ela era manager de uma dupla na NXT. Então vou botar o Jack Swagger. Pelo menos ele lutava. Justin Gabriel e Chavo Guerreiro. Chavo Guerreiro teve aquela. Já foi a fase pós-Kevin White, depois da morte do Inominável. Ele já quase não lutava mais. O Justin Gabriel lutava. Vou botar o Justin Gabriel. Demise e Rosamund Demise. Jimmy Wang Yang e Mr. McMahon. Aí, McMahon, Vince, desculpa, mas o Jimmy Wang Yang era lutador, tá? Big E e Charlotte Flair. Campeão da NXT. Campeã da NXT. Grande lutador. Diva revolucionária. Charlotte Flair. Mas ela vai cair. Quando começar a cruzar com os caras que lutavam mesmo lá, ela vai cair. Sami Zayn era NXT, Cesaro era main roster. Cesaro já era campeão de duplas e tal, então Cesaro. Damien Sandow e The Rock. Pô, The Rock foi 2 vezes main eventer durante a PG era. The Rock. Xavier Woods e AJ Lee. The Power of Positivity, o início do New Day, contra 3 vezes melhor lutadora da PW, da Pro Wrestling Illustrated, né? Da PWI. Várias vezes campeã das divas, AJ Lee. CM Punk e Tyros O'Neill. Randy Orton e...
Não, mas o Orton foi campeão mundial múltiplas vezes na PGera. O Rusev era um bom lutador, ele saiu da NXT, foi pro main roster, o ápice dele ali foi 2014, 2015, então Randy Orton. Alberto Del Rio e Beth Phoenix, desculpa, Beth, mas o Alberto Del Rio foi campeão mundial nessa fase. Bray Wyatt e Jimmy Snuka, Bray Wyatt. Jimmy Snuka eles estão considerando a aparição que ele teve no Royal Rumble, acho que em 2008, aquele que o John Cena voltou do problema dele no peitoral. O Jimmy Snuka teve uma aparição relâmpago nesse show. Bray Wyatt, mesmo surgindo lá na NXT. Kalisto e Chris Jericho. Chris Jericho. Fase The List of Jericho. Foi nessa fase aí. Eugene e Santino Marella. Santino Marella foi um baluarte da PGera. Cômico pra caramba. Undertaker e Rory McAllister, bom, tem nem que dizer, né? Mesmo a casquinha de Undertaker é melhor do que qualquer um. Brock Lesnar e Boogeyman, Brock Lesnar. Múltiplas vezes campeão nessa fase. Enzo Amore e John Morrison, John Morrison. Yoshitatsu e Eden English. Cara, o Yoshitatsu, ele chegou a ter um cafezinho no main roster, mas Eden English. Prefiro. Shelton Benjamin e Maryse. Então, o Shelton, nessa época, ele já tava em queda. A fase boa dele foi na Ruthless Aggression. Eu vou botar a Maryse, porque ela foi 3 vezes campeã das divas. John Cena e Kelly Kelly. Acho que eu vou botar Kelly Kelly. Campeã das divas. Foi campeã das divas por 150 dias. Sério, né? John Cena. Big Show e Chris Masters. Big Show. Big Show foi campeão mundial nessa fase. Caraca, nem lembrava desse Bull Dempsey. Esse cara é FCW também. Um maga. Darren Young e Shawn Michaels. O final da carreira do Shawn Michaels na PGera foi espetacular. Shawn Michaels. Porque o Shawn Michaels, ele se aposentou na WrestleMania 26. A WrestleMania 26 foi em 2010. Foi isso? WrestleMania 26 foi em 2010, é isso. Foi quando ele se aposentou. Ele fez a primeira luta com o Undertaker na WrestleMania 25. E depois ele fez a segunda pra se aposentar na WrestleMania 26, de 2010. Então ele ainda lutou 2008, 2009, 2010. Luke Harper e Wade Barrett. Cara, Wade Barrett. O Luke Harper, ele tava surgindo na NXT nessa fase. Ele subiu com o White Six. Com o White Six, não. Com o White Family. Mas Wade Barrett. Finlay e Charlie Haas, né? O Charlie Haas, ele... Nem lembro dele nessa fase. Acho que ele teve um retorno muito breve nessa fase. Finlay. Frente Bareta e Sim Snuka. Nossa. Que desastre isso aqui, hein? Esse aqui foi o Sim Snuka depois da fase do Sendomino, né? Ele voltou como Sim Snuka. Ele é filho do Superfly de Jimmy Snuka, né? E irmão da Tamina. Muita gente não sabe disso, que ele é irmão da Tamina. Eu vou botar ele só porque ele é irmão da Tamina, porque o Trent Bareta... Acho que ele subiu com Kaylan Croft. Duplo horrível. Kizarny e JTD. JTD porque ele era divertidíssimo no Crime Time. O Kizarny teve 3 meses de main roster. Sheamus Exana, Sheamus. Edge, Big Daddy V, Edge. Cody Rhodes e Big Cass. Cody Rhodes. O Big Cass, ele tava subindo do NXT também. Christian e Corey Graves. Christian, né? O Corey Graves, ele foi colocado aqui porque ele lutou na NXT e chegou a ser campeão de duplas da NXT, tá? Mas o Christian foi na PGera, acho que ele chegou a ser campeão mundial, né? Justamente depois da aposentadoria do Edge. O Edge se aposentou, acho que em 2010 ou 2011, e o Christian ganhou o campeonato mundial logo depois. Eric Escobar e Heath Slater. Brie Bella e Bayley, pô, olha só, complicado, né? A Brie Bella, ela já estava no main roster, estava lutando lá com a Nikki Bella, chegou a ser campeã das divas. A Bayley estava na NXT, subiu em 2015, já depois da PGera. É indubitável que a carreira da Bayley na NXT foi muito boa. Mas eu tenho que considerar o fato de que a Brie Bella foi campeã das divas, tá? Por mais que tenha sido um título curto e tal, ela foi, inclusive, foi a primeira das belas que foi campeã. Brie Bella. Ryback, Jason Jordan. Pô, o Jason Jordan tinha aquela dupla com o Chad Gable, né? American Alpha, né? Mas o Ryback, ele fez rivalidade com o John Cena. Rey Mysterio e Ross. Tem nem o que dizer. Essa aqui é interessante. Nikki Bella foi campeã das divas uma vez, a Mickie James foi múltiplas vezes campeã das divas e campeã da feminina, né? Mickie James. A Bella Army vai me matar. Ethan Carter III, EC3.
E Jeff Hardy, né? Foi campeão na PGera. Oliver Grey, Ric Flair, mesma casquinha do Ric Flair ali, se aposentando. Triple H e Melina. Desculpa, Melina. Múltiplas vezes campeã. Eu sei disso. Mas o Triple H era o Triple H, ele fez várias lutas na WrestleMania nessa época. Ainda lutou um pouquinho ali como Generation X ali, de 2008 a 2010, 11. Bom, Mickie James e Charlotte Flair. Bom, a Charlotte revolucionou, mas a Mickie é a precursora. Foi múltiplas vezes campeã no main roster. Mickie James. Isso a gente tá considerando só a PG Era, que foi até 2014, 2015, tá? Kane e Victorious. Kane. Já estamos na fase 64. Undertaker e Bray Wyatt. Undertaker. As duas lutas dele com o Shawn Michaels foram espetaculares. Finlay Christian. Campeão mundial. John Cena e Alberto Del Rio. Cara, Alberto, se você tivesse em qualquer outra disputa, você passava. Mas tu tá contra o Cena, então Cena. Luke Gallows e Roman Reigns. Roman Reigns The Shield ainda foi melhor do que o Luke Gallows, na minha opinião. Brock Lesnar e Paul London, Brock Lesnar. Chris Jericho foi na Chris Jericho. Tá vendo como é que foi injusto com o coitado do Alberto Del Rio? CM Punk e Jimmy Wangman. CM Punk. AJ Lee, Shawn Michaels. Cara, tem que botar o Shawn. Duas lutaças na WrestleMania. O Mr. WrestleMania, ele se fez Mr. WrestleMania nessa fase. A AJ Lee merece todos os elogios. 3 vezes a melhor mulher do mundo, mas Shawn Michaels. Dolph Ziggler e Edge. Desculpa, Dolph. Eu vou botar o Edge. Brie Bella e Ric Flair, ainda bota o Ric Flair. Pela luta de aposentadoria dele. Seth Rollins e... Eita, nós. Eita, nós. É porque o Seth Rollins ele foi campeão mundial só em 2015, mas em 2014 ele foi o Mr. Money in the Bank, né? Ele ganhou o Money in the Bank de 2014. Cara, vou botar o Seth Rollins. Eu via mais potencial nele na época. JTG, Matt Hard. Heath Slater e Big Show. Jack Swagger e Justin Gabriel. Vou botar o Jack Swagger. Acho que o Jack Swagger foi campeão mundial nessa fase, não foi? É, tem que pensar. The Miz e Brian Kendrick, The Miz. Ryback e Rey Mysterio. Rey Mysterio foi campeão mundial. Cody Rhodes e Aiden English. O Cody foi campeão intercontinental. O Aiden era só anunciante. Cody Rhodes. Mr. Kennedy, Alex Riley, Mr. Kennedy. Kofi Kingston e Batista. Jinder Mahal e Wade Barrett. Chegou a ser múltiplas vezes campeão intercontinental. Sheamus. Randy Orton contra Maryse Randy Orton. Santino Marella e Buddy Murphy. Santino Marella, várias vezes campeão intercontinental. Come de aço. Jeff Hardy e Cesaro. Desculpa, Cesaro. Tu caiu numa luta difícil. Jeff Hardy. Mark Henry, Joey Mercury. Mark Henry. Sin Cara e Umaga. Daniel Bryan, Rich Steamboat. Daniel Bryan. Drew McIntyre e John Morrison. Isso é um pouco mais difícil. Cara, eu não vou pensar muito não. Até porque o vídeo já tá bem longuinho. Eu vou botar Drew McIntyre. Triple H Goldust, Triple H. The Rock e Sasha Banks. Vou botar o The Rock pelos dois main events. Round de 32. Undertaker e Batista. Undertaker pelas duas lutas com Shawn Michaels. Jack Swagger e Drew McIntyre. Mesmo com o Jack Swagger tendo sido campeão mundial, depois disso ele não foi nada. Daniel Bryan, Big Show, Yes Movement, Timmy Hall No, Daniel Bryan. Seth Rollins e Mick James. Seth, vou cometer o crime, tá? Só porque você ainda tava no comecinho da The Shield, tá? Quando você foi campeão mundial foi em 2015. Quando você foi Mr. Money in the Bank em 2014. A Mick James representou mais pra luta livre feminina antes. Então, crime cometido, Mick James. CM Punk, Santino Marella, CM Punk. John Cena e Chris Jericho. Desculpa, Jericho, tu caiu numa péssima match. John Cena. Kane, Mark Henry. Halls of Pain, mas Kane foi melhor. Roman Reigns e Shawn Michaels aí. Não, eu vou botar o Shawn. O Roman tava começando nessa época. Sheamus e Ric Flair. O Ric Flair era uma casca de lutador. Sheamus foi campeão mundial no comecinho dessa época. Rey Mysterio, Mr. Kennedy e Rey Mysterio. Triple H e Jeff Hardy. Aí eu tenho que ir com o Jeff, tá? Triple H.
Você teve uma. Tava ali, só fazia participação especial, não sei o quê. Já não ganhava título há um tempo. Lutava ali na Generation X. O Jeff Hardy, no entanto. Inclusive, o Jeff ganhou de você, né? O campeonato mundial, né? Jeff Hardy. The Miz e Matt Hardy, The Miz. The Rock e Christian The Rock. Edge, Brock Lesnar. Então, o Edge foi de 2008 a 2011, o Brock Lesnar surgiu em 2012. Os dois foram múltiplas vezes campeões mundiais. Mas eu acho que o Lesnar, o pico dele mesmo, na segunda fase, foi depois da PG-Era. Então vou botar o Edge. O Maga e Wade Barrett. Vou botar o Wade Barrett, múltiplas vezes campeão intercontinental. O Maga só foi uma vez. Randy Orton e Cody Rhodes, aqui não tenho o que falar. O Randy Orton, múltiplas vezes campeão mundial. O Cody Rhodes estava começando. Vamos para as oitavas de final. Daniel Bryan e Mickey James. Daniel Bryan, Yes Movement. Edge e Wade Barrett, Edge. Não tem discussão. Sheamus e CM Punk. CM Punk. Sheamus foi muito bom, mas tava no comecinho. Era pra ser final. Isso aqui era pra ser final. Vai ser a nossa thumbnail. É aquele momento que a gente para a gravação. Isso aqui é a nossa thumbnail. E olha, eu vou te falar. Esse jogo é muito desgracento, meu irmão. Mandar John Cena e Undertaker nesse ponto é brincadeira, né? John Cena. Undertaker tava no final da carreira. Jeff Drew, Jeff. Kane e The Rock, The Rock. Dois main events. Randy Orton e Shawn Michaels, Orton. A fase vilão dele de 2009 foi absurda. Rey Mysterio e The Miz. Rey, desculpa, cara. Ele foi campeão mundial. Mas o The Miz foi main eventer de WrestleMania e ganhou do John Cena. The Miz. Quartas de final, Randy Orton. Ai. Outro. Outro. Deixa eu salvar essa primeira captura de tela. E vamos salvar. Meu Deus do céu. Ô, joguinho maldito. Randy Orton e John Cena. Pelo amor de Deus. Olha, vou te falar, viu? Joguinho maledeto esse. O Cena, ele teve a explosão da carreira dele. Assim, a fase mais mega popular dele foi a fase da Ruthless Aggression. Já o Orton, ele se tornou o mega vilão que a gente conhece na PG-Era. Então, o Cena, ele volta da contusão dele, e aí ele luta com o Triple H, se não me engano, justamente em 2008. Né? Ele ainda teve uma carreira muito boa dali pra frente. Cena. Caraca, que pecado. The Rock e Daniel Bryan. Meu Deus. É o terceiro aqui. A terceira thumbnail aqui. Nossa. Gente, tá muito louco esse jogo. Ele vai chegando no final, ele vai dando umas situações que você fala assim, cara, eu não acredito no que eu tô vendo. Ai, ai. Cara. Main Eventer. Duas vezes Main Eventer contra o John Cena The Rock. The Miz e CM Punk. Cara, Miz, desculpa, cara, mas CM Punk. Jeff Hardy versus Edge. Desculpa, Jeff, mas é o Edge. E aí a gente vai para as semifinais. The Rock e CM Punk. E a gente teve essa luta, né? Era pro Punk ter lutado contra o Cena. Mas no main event da WrestleMania 29. Mas a WWE foi com The Rock e John Cena 2. E aí fizeram o Punk perder pro The Rock. Eu tenho raiva até hoje do que aconteceu. Porque o The Rock não era mais um lutador ativo. É por isso que eu vou botar o CM Punk. Porque ele foi um dos caras que carregou o piano nessa época. CM Punk. Ai. John Cena e Edge. Os dois maiores rivais da PG-Era. Caraca, meu irmão. Cara, que vontade de cometer o crime, mas não dá, né? Vamos pra final.
Ai, ai, só o SummerSlam de 2011 aqui, só isso. Só isso. Cara, olha só. Me xinguem. Me xinguem. Eu sei que vocês não vão gostar da minha escolha. Vocês vão falar que eu sou hater do Cena. Mas nesta época, se você botava o Cena e o Punk um de frente pro outro, quem que a plateia aplaudia? Punk. Quem era o melhor lutador? Punk. Quem era o que vendia mais camisa? Punk. Quem era o cara da IWC? Punk. Quem que eu vou votar? CM Punk, eu não quero nem saber pra vocês, ó. Se lasca o John Cena. Vitória do CM Punk no meu ranking, na minha Copa do Mundo. Eu quero saber a opinião de vocês. Quem é o cara que é o campeão da Copa do Mundo pra vocês? Quem vocês acham que ficou na frente? Vou revelar a resposta. 1, 2, 3. John Cena, claro, né? Isso é óbvio. Cena em primeiro lugar. Randy Orton em segundo. Não tá tão disparado assim, não. Tá 18,6. O Randy com 12,4. The Undertaker, 7,6. O Punk em quarto com 6,9. Shawn Michaels em quinto. Roman Reigns em sexto. Aí já é o viés mais atual, né? Brock Lesnar em sétimo. Seth Rollins em oitavo. The Rock em nono. E Daniel Bryan em décimo lugar. Bom, galera, é isso. Essa foi a minha Copa do Mundo dos lutadores da PG Era. E eu tenho certeza que a minha opinião incomodou algum de vocês. Então eu quero saber qual é o ranking, quem é o campeão da Copa do Mundo de vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem fazer a sua Copa do Mundo, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E vocês podem clicar lá e vocês podem brincar à vontade. Hoje, vamos lembrar para vocês, nós não teremos a live do SmackDown. Nós faremos a live CLT do SmackDown. Vai acontecer às 8 horas da noite. A gente vai reagir à gravação da Netflix do SmackDown. E amanhã nós teremos a cobertura do Crown Jewel, começando às 8h30 da manhã, e nós teremos a presença do Chigus, do JV Alba e da Ariane. Nós vamos fazer uma Fatal 4-Way Match na nossa cobertura do Crown Jewel. Nós queremos manter a liderança no Brasil das maiores lives e eu conto com você para a gente manter essa liderança. Vou deixar algumas opções de vídeos aqui na tela para vocês assistirem, maratonarem e ajudar o YouTube a divulgar o nosso canal. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.